Balaão. A profecia que não podia ser comprada. Imagine o fim de um dia no deserto. O vento traz o cheiro de ervas secas, das tendas que balançam ao longe e do rebanho que rumoreja. Israel avança. Um povo marcado pela libertação, pelas promessas feitas aos patriarcas e pelo mistério de um Deus que os guia. Ao redor, os reinos vizinhos observam com apreensão. A presença de Israel traz medo, mudança de poder e futuro incerto. Balaque, rei de Moabe, acorda numa noite aflito, ouvindo rumores de tentativas de cercá-lo. E decide que precisa de algo além da força militar. Precisa de uma palavra que mude o destino. Uma maldição que quebre a proteção divina sobre aqueles invasores. Números 22, 1, 6. Contexto histórico dos livros do Pentateuco. Balaão surge no extremo nordeste. Balaão, filho de Beor, vindo de Petor, junto ao rio, uma região associada à Mesopotâmia, Harã. Ele não é israelita. É um vidente procurado por reis e príncipes. Alguém cuja palavra é tida como capaz de abrir portas entre o humano e o divino. Na narrativa bíblica, sua identidade é marcada, mas não se apresenta a continuidade de sua família. A Escritura não registra filhos ou uma linhagem de Balaão. Aparece como figura singular, respeitada, cobiçada e, mais tarde, infame. Números 22, 5. Números 23, 7. Josué 13, 22. Deuteronômio 23, 4, 5. Mensageiros de Balaque atravessam desertos e campinas até Petor. Eles prometem honras e riquezas se Balaão amaldiçoar Israel. Balaão ouve, pensa e decide consultar o seu próprio Senhor. Porque mesmo um vidente não israelita reconhece uma autoridade maior no sobrenatural. O diálogo é tenso, mensageiros murmurando promessas. O rei te chama, glória e riquezas o esperam. Balaão, pensando, ajoelhando-se. Deixe-me consultar a palavra que tenho. Ao consultar Deus, Balaão recebe uma resposta inesperada e categórica. Não irás, não dirás maldição contra Israel, pois o Senhor os abençoou. Números 22, 7, 12, Números 22, 2, 21. Envia príncipes mais numerosos, com promessas maiores e maior pompa. Balaão sente o peso da tentação. Existe no texto uma ambivalência humana. Ele quer a honra? Quer o valor? Ele mesmo ficará mais tarde marcado pelo amor ao lucro. Mas, diante da insistência, Balaão volta a perguntar e Deus diz: Vai, mas só dirás o que eu te disser. É um sim concorrentes. Liberdade, sim, porém somente sob a palavra do Senhor. Há aqui uma tensão moral que aquece a narrativa. O homem dividido entre cobiça e obediência. Números 22, 15, 20, Números 22, 21, 23. Deus se indignou porque ele foi. Números 22, 22. Ao romper a manhã, Balaão monta sua jumenta e parte. Mas algo estranho começa. A jumenta vê, desvia-se e por 3 vezes impede o caminho. Balaão, furioso, bate no animal. Então, o milagre que corta o ruidoso. Deus abre a boca da jumenta e ela fala. Pense na cena. Poeira subindo, a voz rude do viajante, o som inesperado de uma voz de animal, o silêncio dos acompanhantes. Balaão, exasperado. Que farás comigo? Se tivesse espada, agora te mataria. Jumenta, com serenidade que confunde. Não sou eu quem te serviu estes anos? Já te fiz isto alguma vez? Nesse momento, Deus abre os olhos de Balaão, e o anjo do Senhor, com espada desembainhada, aparece bloqueando o caminho. A cegueira espiritual do homem é exposta. O animal via o perigo, o homem não. Deus usa o improvável para revelar o invisível. É um clímax carregado de ironia e de julgamento. Até o criado percebe a presença de Deus antes do profeta. Números 22, 21, 35. Comentário em 2 Pedro 2, 15, 16, citação posterior. Música de sacrifício e oráculos que surpreendem Balaque, ao ver Balaão, conduz-o em triunfo. Vem, sobe ao meu monte, oferece sacrifícios, talvez a palavra mude. As tendas se enchem de incenso, o crepitar das ofertas e a expectativa vibrante de quem espera a maldição. Balaão sobe, faz sacrifícios, e quando abre a boca, Deus põe uma bênção. A cada lugar, a cada tentativa,
As palavras que saem são como água fresca, inesperadas, firmes, cheias de visão. Em voz quase profética, Balaão diz coisas que cortam o coração de Balaque. Balaão, calmamente, com solenidade: como amaldiçoarei aquele que Deus não amaldiçoou? Como pronunciarei maldição onde há bênção? E surge o poema profético que ecoa pelos séculos. Imagens de tendas de Jacó, de mares que se afastam e a famosa visão de futuro. Uma estrela sairá de Jacó, um cetro erguer-se-á de Israel. Uma palavra messiânica que ninguém esperava ouvir de um estrangeiro contratado para amaldiçoar. As palavras pegam fogo entre a multidão. Balaque muda de esperança para frustração. E dentro de Balaão, uma luta moral permanece. Números 23, 1, 24, 25. Os 6 oráculos. Ver especialmente Números 23, 8, 10 e Números 24, 17. Se a cena anterior demonstrou que Balaão só podia falar o que Deus lhe dava, outro capítulo sombrio se desdobra depois. Balaão sugere a Balaque uma estratégia indireta para vencer Israel, não por feitiço aberto, mas por sedução. Ele aconselha que Israel seja atraído ao culto dos deuses moabitas e ao sexo ritual que acompanhava esses cultos. O plano é maquiavélico na sua simplicidade: corromper a moral para quebrar o vínculo com Deus. O resultado é devastador. Homens e mulheres de Israel se misturam com as mulheres de Moabe e Midian, participam de festas sacrílegas e adoram a Baal-peor. A consequência humana é imediata: praga, morte, vergonha. E a Escritura aponta o dedo. Isso veio pela astúcia de Balaão. Balaão, que proferira bênçãos, agora tornou-se artífice de queda. Números 25, 1, 9. Números 31, 16. Quando anos mais tarde, Israel é instruído a punir Midian por sua participação na derrocada espiritual do povo, guerreiros marcham e a batalha traz o fim terreno de Balaão. Ele é morto à espada junto com os líderes midiânicos. A imagem final é abrupta. O profeta que subornou palavras e participou de engano acaba sem trono, sem joias, sem descendentes marcados na narrativa. Apenas a lembrança do erro e da queda. Números 31, 8. Josué 13, 22. A história não termina com a morte física. Balaão transforma-se em advertência eterna. Deuteronômio lembra o episódio, registrando a tentativa de ataque contra Israel e como Deus não atendeu o pedido de Balaão. Deuteronômio 23. Miqueias evoca o episódio para mostrar a defesa divina do povo. No Novo Testamento, a figura ganha um peso moral. 2 Pedro chama Balaão de exemplo de quem ama lucro e foi repreendido pela jumenta. Judas o menciona como caminho de perdição por recompensa. E no Apocalipse, Jesus acusa alguns na igreja de manterem a doutrina de Balaão, isto é, ensinar caminhos que levam à idolatria e à imoralidade. Assim, Balaão passa de personagem histórico a símbolo. O profeta que trocou princípios por ganhos. E, por isso, tornou-se alerta para todas as comunidades. Deuteronômio 23, 4, 5. Miqueias 6, 5. 2 Pedro 2, 15, 16. Judas 1, 11. Apocalipse 2, 14. Se esta história mexeu com você, pare um instante e reflita. Onde hoje somos convidados a vender nossos princípios por promessas fáceis? Comente abaixo qual cena da história de Balaão mais te tocou. A fala da jumenta, o oráculo da estrela de Jacó? Ou o conselho que levou ao pecado? Compartilhe sua opinião e marque alguém que precisa ouvir essa história hoje.